Temperamento e personalidade são a mesma coisa? Ou será que existe alguma diferença entre eles? Fica até o final do vídeo que hoje você vai descobrir se temperamento é personalidade ou não. Olá, meu nome é Ruth Gomes e esse é o Temperamentando, o canal especializado em temperamento. Aqui você não vai encontrar outra coisa a não ser esse assunto que a gente gosta, aplicado na nossa vida, aplicado no dia a dia, ajudando sempre a gente a melhorar o nosso relacionamento com as outras pessoas e a se amar cada vez mais. No vídeo de hoje eu quero trazer um pouquinho esse assunto. Será que temperamento e personalidade são a mesma coisa ou são duas coisas diferentes? Geralmente, quando a gente começa a se interessar por esse assunto e a gente faz algumas pesquisas, em alguns lugares dizem que sim, temperamento é personalidade, em outros lugares diz que não é personalidade. Afinal de contas, é ou não é? Bem, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que falar que temperamento e personalidade são a mesma coisa é uma ideia completamente equivocada. Por quê? Vamos pela lógica aqui. São 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Existem bilhões e bilhões de pessoas no mundo, mais de 8 bilhões de pessoas. Se a gente disser que temperamento é personalidade, a gente vai estar falando então que existem só 4 tipos de personalidade e que então existe um grupo de pessoas que é completamente parecido, e essas pessoas são as coléricas. Outro grupo de pessoas que é completamente igual, e essas pessoas são as fleumáticas. E mais um grupão igual de sanguíneos e mais um grupão igual de melancólicos. Só que a gente sabe, só não precisa nem conhecer as 8 bilhões de pessoas no mundo. Só o nosso grupo de amigos, nossa roda de amizade, pessoas na escola, a gente já sabe que as pessoas são completamente diferentes umas das outras. O que acontece é que tem uma coisinha ou outra no comportamento das pessoas que faz a gente pensar, aquela pessoa faz assim, eu também faço. O fulano lá faz assim, também é parecido com o que a outra pessoa faz. A gente percebe que as pessoas, elas são parecidas em alguns aspectos e em outros elas não são parecidas. Então, só até aqui, a gente já consegue perceber que é muito errado a gente pensar que temperamento e personalidade são a mesma coisa. Não tem como 8 bilhões de pessoas no mundo terem a mesma personalidade. E o próprio nome, como já sugere, personalidade é uma coisa única. Vamos começar a entender agora o que é temperamento e o que é personalidade. Tem muitas diferenças, é até estranho assim. A gente fala das duas coisas como se fossem coisas iguais, mas não são. Elas estão ligadas uma à outra, mas elas não são nem necessariamente parecidas. E a gente vai entender por quê. O que é o temperamento? O temperamento, ele é o solo da nossa personalidade. Ele é o primeiro instinto que a gente tem. Para entender instinto, a gente pode pegar, por exemplo, um cachorro. Todo mundo que está assistindo aqui provavelmente teve um cachorro, tem um cachorro, quer comprar um cachorro ou conhece alguém que tem um cachorro. E a gente percebe que no cachorro, principalmente filhotinho, a maioria dos cachorros é assim, mas vamos nos concentrar no cachorro filhote. Você tem lá um filhotinho de 2 meses, brincalhão, e aí você tá comendo uma pizza e a pizza tá bem perto dele. Você às vezes deixa um pedaço cair e ele já tá pertinho daquela pizza. Qual é a primeira reação que aquele cachorro tem? Todos os cachorros vão ter esse instinto, essa reação, que é comer o que caiu no chão. Alguns cachorros gostam de legume, verdura, mas nem todos. Eu tô usando a pizza porque geralmente cachorro come pizza. Então essa primeira reação que o cachorro tem de comer a pizza é o instinto que ele tem. Mas vamos pegar, por exemplo, esses cães que usam na polícia, por exemplo. Os cachorros, eles são completamente adestrados. Eles precisam passar por um processo de educação para eles não serem cachorros que reagem com o primeiro instinto deles, mas sim de acordo com um comando. E o que acontece? Se você pegar o seu cachorro na sua casa e deixar uma pizza perto dele, sem falar para ele comer, o instinto dele vai ser comer aquela pizza. Mas se talvez, a gente não sabe o tipo de treinamento que o cachorro tem, mas se um cachorro foi treinado para não comer enquanto alguém não der uma ordem, ele não vai comer.
Só que o que acontece? O instinto desse cachorro mudou? Mudou alguma coisa lá no interior dele que agora ele não quer mais comer aquela comida? Não, não mudou o instinto dele. O que acontece é que ele aprendeu a controlar, porque ele sabe que se ele não reagir no primeiro impulso de comer aquela comida, ele vai ganhar uma recompensa depois por aquilo. E com a gente é a mesma coisa. O temperamento na gente, ele é o que causa os nossos instintos, ele é a nossa forma de enxergar a vida e de responder ao que está acontecendo. E como a gente já conhece, são 4 formas. O colérico tem uma forma de reagir ao mundo, o sanguíneo tem outra forma diferente, o fleumático também e o melancólico também. E uma coisa interessante a se observar é, por exemplo, nos coléricos. O colérico ele tem o instinto de dominar, é instinto para ele. Às vezes ele chega no ambiente, ele não pensa, vou dominar, mas ele já chega dominando. Para o sanguíneo, a comunicação, a comunhão com as pessoas é um instinto. Então, sem ele pensar, vou chegar no lugar e conversar com todo mundo, ele já chega e conversa com todo mundo. Não é todo sanguíneo que vai falar com todo mundo, porque tem questão de timidez, educação e tal. Mas o instinto de um sanguíneo que não quis cobrir esse instinto, que escolheu usá-lo assim mesmo, é chegar num lugar e preencher com a presença dele, sair falando, fazendo brincadeira, conversando com as pessoas. Qual é o instinto do fleumático? O instinto dele, que se ele não fizer força para vencer isso, é o que vai fazer com que ele reaja primeiramente, é o instinto do mínimo esforço. Ele não quer ter o trabalho de fazer as coisas. Ele não quer ter o trabalho de ter uma amizade, de cultivar aquela amizade. Então ele só vai respondendo aos estímulos que ele ganha. Se alguém vem falar com ele, bem. Se não vem também, não faz diferença. E qual é o instinto, por exemplo, do melancólico? O instinto do melancólico é receber as coisas, as informações da vida com muito impacto. Um dos instintos do melancólico é analisar as coisas, aprofundar o significado delas. Então, se ele deixar esse instinto dominar ele, ele pode acabar virando uma pessoa quase que paranoica, que fica criando situações na cabeça que às vezes nem existem. E ele fica triste com aquelas situações, ele fica irritado com pessoas por histórias que ele criou na cabeça dele que aquela pessoa poderia fazer. E ele começa a ficar paranoico, ele sai da realidade. E esse é um instinto natural. É algo que acontece muito naturalmente para o melancólico. Deixando registrado que não são só esses instintos, tá bom? Cada temperamento ele vai ter alguns instintos, alguma forma primária de agir. Eu estou dando esses como exemplo. Então, o nosso temperamento é isso, é o que causa essas reações primárias. Só que acontece que a gente pode aprender a não reagir de acordo com essas reações primárias, igual o cachorro que a gente falou no exemplo, que foi treinado e aprende a não ceder o instinto de comer correndo quando o dono não manda, por exemplo. Essas coisas que a gente começa a colocar para tampar o instinto, para começar a amenizar esse instinto, são partes da nossa personalidade. A personalidade é a forma como você escreve a sua história no mundo. É como você escolhe reagir e não o seu instinto, mas como você resolve responder ao seu instinto. Uma pessoa, por exemplo, ela pode ser completamente pessimista. Vamos pegar um melancólico, ele é completamente pessimista. Um melancólico bem imaturo. Só que ele, com o tempo, ele pode perceber que essa imaturidade é neurose da cabeça dele. Então, o que ele faz? Ele começa a pensar, não, eu vou começar a tentar procurar o lado positivo das coisas. Então, ele começa a adestrar o temperamento dele através dessa personalidade. Se a gente falou aqui no começo, o temperamento é o solo, a personalidade é a vegetação que cresce por cima. E cada pessoa, mesmo tendo o mesmo temperamento, vai ter respostas diferentes. O solo do melancólico, para todos eles, é um só. É ser rígido, é ficar marcado com facilidade, é introverter as situações e algumas vezes até explodir, mas o padrão dele é ser introvertido. Só que alguns deles podem ser mais alegres, mais sorridentes, contar piada. Outros podem nem gostar de comédia e gostam de sofrer aquele drama. Outros vão ser mais cultos, mais intelectuais, não interessa. A personalidade da pessoa vai ser moldada de uma forma diferente, mas o temperamento, ele tá ali embaixo, e é isso que a gente precisa entender. E isso é uma das coisas mais bonitas que a gente pode ver no ser humano, que é essa variação.
É como se a personalidade fosse a digital de cada pessoa. São 8 bilhões de pessoas no mundo, mais de 8 bilhões, e ninguém é igual a ninguém, por mais que o temperamento seja o mesmo. Aquilo que você recebe, por exemplo, dos seus pais na sua educação, vai moldar a sua personalidade. Tem, por exemplo, sanguíneos que foram educados pelos pais para ter uma rotina constante, terminar de fazer as coisas. E então eles acabam, às vezes, não parecendo à primeira vista um sanguíneo. Da mesma forma que um colérico pode ter recebido bastante a educação dos pais, ter conversado, ter se deixado transformar e deixar entrar na sua personalidade, o fato de querer ouvir outras pessoas, de entender que também existe um outro lado da história que não é o dele. Da mesma forma, fleumáticos então são os mais interessantes porque por eles serem água, eles se adequam de uma forma que às vezes a gente não consegue entender qual é o temperamento deles, mas a personalidade deles está sendo moldada e trabalhada para uma proatividade maior. Então, por exemplo, do temperamento, a gente sabe que ele pode ser preguiçoso e comilão e dorminhoco, mas na personalidade dele, ele pode ter recebido da família a proatividade, o desejo de trabalhar, o sempre buscar fazer as coisas da melhor forma. Então isso acaba driblando, tampando aquele instinto que ele tem. Mas é aquela coisa, instinto, se por exemplo você pega esse cachorro que foi treinado, você deixa ele um tempão sem receber ordem e deixa ele com a comida do lado lá e todo dia repetindo esse estímulo, deixar a comida e não dar ordem nenhuma para ele comer. Uma hora ele vai acabar comendo porque ninguém tá mandando ele fazer o contrário. E com a gente é a mesma coisa. O melancólico, mesmo que ele aprenda a olhar os pontos positivos da vida, aprenda a não ser tão perfeccionista, se ele não cuidar, ele volta para isso. O sanguíneo também, se ele não cuidar da rotina dele, se ele começar a quebra a rotina um pouquinho, aí depois quebra 2 pouquinhos, depois 3 pouquinhos, ele volta a ser disperso da forma como ele era. Se o colérico parar de se treinar para ser uma pessoa que ouve os outros e que entende que cada história tem 2 lados, ele vai voltar a ser aquela pessoa que quer impor suas ideias. E se o fleumático não cuidar de continuar fazendo sempre o que ele faz, daquilo que ele recebeu na educação, de amadurecer essa personalidade dele, ele vai voltar para o instinto da lei do mínimo esforço, da inércia. É bom a gente entender também que a personalidade da gente, ela nunca vai anular o nosso temperamento, ela vai aperfeiçoar, ela vai destacar os pontos fortes que cada temperamento tem. Então, por exemplo, não adianta você ser sanguíneo e querer com a sua personalidade se moldar para um melancólico, porque isso não vai acontecer. A essência do sanguíneo é vento, é ar, e a essência do melancólico é terra. Por baixo da personalidade do melancólico ainda vai ter uma certa rigidez, e do sanguíneo vai ter aquela leveza. A mesma coisa para o colérico e para o fleumático. Não adianta um querer se moldar na estrutura do outro exatamente. O que acontece é só o nosso amadurecimento e a evidenciação, não sei nem se essa palavra existe, mas o colocar em evidência as características positivas do temperamento. E é bom a gente ter em mente também, quanto mais madura é a personalidade de uma pessoa, mais difícil é a gente descobrir qual é o temperamento dela. E é mais fácil para ela saber qual é o seu temperamento, porque ela entende como ela funciona por dentro, ela sabe os movimentos internos dela, ela sabe onde ela faz força para segurar e onde ela caminha naturalmente. Então a pessoa, quando ela é bem madura, a gente não consegue descobrir o temperamento dela assim só de olhar, porque já vai ter muitas coisas que ela vai ter lapidado, muitos instintos que ela vai ter aprendido a não ceder. E isso pode fazer a gente confundir os temperamentos das pessoas também. Então até aqui nesse vídeo a gente conseguiu entender a diferença entre temperamento e personalidade. Se você ficou com alguma dúvida ainda, quer que a gente fale especificamente sobre a personalidade, deixa aqui nos comentários. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, eu peço a você, por favor, se inscreva no nosso canal. Isso pra gente é muito importante para ajudar no nosso crescimento, para ajudar a gente a continuar levando essa mensagem de autoconhecimento para as pessoas. Deixe o seu like no vídeo, o seu comentário, nem que seja de muito legal, gostei do vídeo. Tudo que você fizer pra gente agora é muito importante. A sua presença aqui é muito importante. Sem você, não existe canal Temperamentando. Sem você aí do outro lado me assistindo, não tem pra que eu estar gravando esses vídeos
vídeos aqui. Então, tudo que você fizer para ajudar a gente, curtindo, comentando, se inscrevendo e enviando esse vídeo, conta muito para o crescimento do nosso canal. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui e até o próximo vídeo.